Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, mesmo com muitas lesões, Ancelotti faz poucos testes na convocação para a seleção brasileira. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos analisar a última convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar e fazer o seu download do Flash Score, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, e tudo isso está de graça no seu celular, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de quarta-feira e à tarde o Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, fez mais uma convocação da seleção. Ele convocou desta vez 26 nomes, né? Nas outras duas foram 25, e esses 26 nomes serão para os amistosos que a seleção brasileira fará nos dias 10 e 14 de outubro contra Japão e Coreia do Sul, lá na Ásia. Inclusive, essa viagem para a Ásia, essa logística, que é uma logística complicada, é uma viagem de praticamente um dia, partindo do Brasil, ela impactou na convocação, né? Isso foi falado lá durante a convocação, que a comissão técnica optou por não levar muitos jogadores do futebol brasileiro justamente por conta dessa viagem. Porque saindo aqui do Brasil, você tem quase um dia de viagem até chegar em Tóquio e depois tem a viagem para a Coreia do Sul. E isso foi basicamente um fator que diminuiu o número de jogadores do futebol brasileiro na lista. Temos dois apenas, tá? Um é o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e o outro é o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Isso, na minha leitura, é positivo para os dois, tá? Porque acho que os dois estão com moral com o Ancelotti. Porque se a premissa básica era não convocar ninguém do Brasil por conta da viagem, que você tem muito impacto de 12 horas de fuso, um dia praticamente viajando, se você quer levar os dois, é porque o Hugo Souza está com muita moral com o italiano, e ele já falou isso numa entrevista recente, inclusive dizendo que pode querer levar um especialista em pênaltis para a Copa, e que nessa data FIFA o Hugo Souza teria minutos, e também o Fabrício Bruno, que parece que está conseguindo ganhar o seu espaço e cativar a comissão técnica da seleção brasileira. Vamos então à lista, tá? Aqui está a lista dos convocados na arte que o Flash Score preparou para gente. Sempre importante baixar o Flash Score aí de graça. Goleiros, Ederson, Bento e Hugo Souza. Defensores, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, de novo 3 laterais esquerdos. Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo, os zagueiros. Para a lateral direita, Wanderson e Wesley. Com um detalhe, o Wanderson se machucou hoje, eu vou falar disso já já. Meio-campistas, André, ex-Fluminense que está no Wolverhampton, Bruno Guimarães, Casimiro, João Gomes, ex-Flamengo que está no Wolverhampton também, Joelinton, do Newcastle, e Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, aparecendo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, que tinha sido convocado e cortado da última lista, Richarlison, mais uma vez, e aparecendo a dupla do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior. A lista está aqui. O que eu penso da lista? Acho que é uma lista que deixa um indício que tem uma galera ali que está muito perto da Copa do Mundo. Nessa lista aqui, por isso que eu botei ali na thumb cheiro de Copa, essa lista aqui, ela tem muita gente, tem cara de muita gente que vai estar na Copa. Nessa lista aqui. Acho que Bento e Hugo Souza dificilmente vão ficar fora da Copa. O Alisson não foi porque está machucado, né? Lateral esquerda está super aberto.
De novo, ele chamou 3 laterais esquerdos. Na data FIFA anterior, ele chamou 3 laterais esquerdos. Caio Henrique, Douglas Santos e Alexandro do Flamengo. O Alexandro foi cortado e não veio ninguém para o lugar. Perdão. Agora, de novo, ele chama 3 laterais esquerdos. Com Caio Henrique e Douglas Santos voltando e Carlos Augusto, que ele tinha dito na última convocação que ele conhece muito bem, não precisava testar. Então, 3 laterais de novo. Militão e Gabriel Magalhães, eu acho que eles estão na Copa. Eu acho que eles estão na Copa. Eu acho que só um problema físico para tirar esses dois da Copa. Mas o Marquinhos, que também para mim está na Copa, só não está nessa convocação porque está machucado, e boa chance do Alexandro, zagueiro do Lille, também está com a vaga bem encaminhada, que também não foi convocado porque está machucado. Os 2 laterais direitos parecem, é a terceira vez que ele chama os 2, tá? É a terceira vez que ele chama a mesma dupla de laterais direitos, Wanderson e Wesley. Na última data FIFA, o Wanderson se machucou e hoje, no jogo que eu comentei no Space e na HBO Max, Mônaco 2, City 2, o Wanderson se machucou no começo do jogo, com 15 minutos, aparentemente com uma lesão muscular grave, porque o Wanderson saiu chorando e batendo no chão ali. Eu até achei que podia ser algo no joelho, que ele dá um giro para fora, mas depois o técnico do Mônaco, o Ritter, falou com o Fred Caldeira que aparentemente é uma lesão muscular. Então, a tendência é que o Wanderson seja cortado. Na última data FIFA, quem foi o Vitinho, repondo o lugar do Wanderson. Considerando esse negócio de não levar jogador do Brasil, talvez possa aparecer o Ian Couto, do Borussia Dortmund, que tem jogado como ala no Borussia Dortmund. Mas Wanderson e Wesley é a terceira vez que eles são chamados, tá? No meio ali tem uma galera que para mim tá na Copa. Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, para mim esses estão na Copa. Tem alguns outros jogadores aqui que estão machucados. Andrei Santos não foi chamado porque está machucado. Gerson está machucado. Não sei se seria chamado, mas está machucado. Então, esse daí. E aí, 2 novidades. A do André eu gostei muito. Eu até no conteúdo que eu fiz lá na página da TNT Sports, eu botei o André como um cara que eu chamaria. O João Gomes não vive um grande momento no Wolverhampton, tá? Mas o Ancelotti chama o João Gomes para dar uma testada. Então, são 2 novidades aí, André e João Gomes. Uma eu gostei muito do André, outra do João Gomes não gostei tanto, porque ele não vive uma boa fase, já jogou bem melhor com a camisa do Wolverhampton. Mas está lá chamado para dar uma olhada. Voltam Bruno Guimarães e Casimiro, bola de segurança. Eu teria dado um descanso para o Bruno Guimarães nessa. Acho que o Bruno Guimarães já está testado e aprovado. Inclusive, cresceu de produção na gestão do Ancelotti. Mas ele chama os 2 e volta a chamar o Paquetá. Esse, para mim, está na Copa, só não vai se machucar. E o Joelinton, que foi chamado pelo Ancelotti e se machucou na última, foi cortado. Está muito na cara que o Ancelotti não pensa num camisa 10 clássico. Tá muito na cara. Porque se ele pensasse um camisa 10 clássico, ele já poderia ter chamado o Matheus Pereira, poderia ter chamado o Coutinho. Tudo bem que tem a questão de não chamar jogador que está no Brasil, né? Mas o Andrés Pereira agora voltou para o Brasil, então até outro dia ele estava lá na Europa, então talvez pudesse ser chamado. Se isso impactou muito para você não levar jogador do Brasil por conta da viagem, tudo bem, mas parece que ele quer, o Ancelotti quer jogadores de ritmo, de pegada, de projeção no meio-campo. Não parece que ele queira um armador clássico. Atacante. Nos atacantes tem uma excelente convocação, excelente. Nota 10 a convocação do Igor Jesus. Eu tenho falado isso aqui desde a primeira convocação do Ancelotti. Quem me acompanhou aqui, os vídeos estão aí no canal. Desde a primeira convocação eu falei que o Igor Jesus deveria ter sido chamado na primeira convocação. A característica do Igor Jesus funciona demais pro que gosta do Ancelotti de um atacante. É só ver o que ele fez com outros atacantes. Então gostei muito da chamada do Igor Jesus. Não gostei de novo da chamada do Richarlison. Mas temos que desapegar.
A realidade é, o Ancelotti gosta do Richarlison e vai levar o Richarlison para a Copa. Eu ouso dizer que o Richarlison é um desses que tem vaga na Copa. Assim, eu não chamaria. Fez gol nessa rodada na Champions, mas eu não chamaria. Ou eu testaria de verdade outros. Mas eu acho que o Ancelotti não vai abrir mão do Richarlison. Parece que é o que está acontecendo. Mas gostei muito do Igor Jesus. E queria que ele testasse o Igor Jesus de verdade. Botasse o Igor Jesus jogando de titular, com o time titular. Acho que o Igor Jesus pode aportar muita capacidade de gerar jogo, de envolver os pontas. Então, assim, gostei muito. O Rafinha está machucado. O João Pedro está machucado. Então, Rafinha e João Pedro ficaram fora. Ele traz o Igor Jesus. E os outros, normais. Estevão tem que ter sequência, fez um bom jogo contra o Chile lá, primeiro tempo. Martinelli, o Ancelotti gosta muito e, apesar de não ser titular do Arsenal, quando tem entrado, tem aproveitado os seus minutos. Matheus Cunha machucou, volta. Então, e o Ancelotti vê o Matheus Cunha como atacante. E aí, os dois do Real Madrid. Vinícius Júnior não vive um bom começo de temporada, muito inconstante, muito irregular, fez alguns jogos bons, fez outros jogos abaixo. No jogo da Champions da semana não jogou bem. E o Rodrigo é um cara que tem aproveitado alguns minutos. Por exemplo, contra o Kairat nessa Champions jogou bem os minutos que ele teve. Então gostei. Essa convocação acho que é uma boa convocação. Entendo o limitador de não levar jogadores do Brasil, entendo esse limitador. Então aí, beleza. Acho que de repente podia ter testado um pouco mais. Poderia ter buscado alguns testes ali. De novidade mesmo, ele traz o Ederson, que não tinha trabalhado com ele, eu acho. Não me lembro se o Ederson estava na primeira, mas não estava na última, agora agarrando no Fenerbahçe. Mas acho que o Ederson só veio porque o Alisson não tá. Tomara que ele bote o Hugo Souza para agarrar, para a gente medir a temperatura do Hugo Souza num jogo de seleção. Tá clara a dúvida na lateral esquerda. Caio Henrique, Carlos Augusto e Douglas Santos, 3 laterais esquerdos de novo. O Douglas Santos ganhou pontos pelo jogo contra o Chile, mas queria ver ele testando o Caio Henrique, que não seja lá em 4.200 metros de altitude. Na zaga, tem 2 novidades. O Beraldo tem tido alguns jogos aí, mas me parece que perdeu já espaço para o Zabarni, para o ucraniano no PSG. O Zabarni tem jogado na ausência do Marquinhos, mas o Beraldo está vindo ali. E o Fabrício Bruno parece que está ganhando espaço. E na lateral direita tem que vir quem vai vir para o lugar do Wanderson, que está machucado. Vai estar machucado, vai ter que ser cortado. E o Wesley, mais uma vez, tem jogado na Roma, tem aparecido bem. É essa análise. Acho que é uma boa lista. E acho que tem uma lista com cheiro de Copa. Com muito jogador aqui, então, ó. Bento, Hugo Souza. Acho que estão na Copa. Militão e Magalhães estão na Copa. Wesley e Wanderson. Acho que estão na Copa. Acho que estão na Copa. 6. Bruno Guimarães, Casimiro e Paquetá, 9. Aqui, Vinícius Júnior está na Copa. Rodrigo, acho que está na Copa. Richarlison, acho que está na Copa. Rafinha, que está machucado, acho que está na Copa. E quem mais? Então aqui só já deram 10, mais 4, mais o Marquinhos que está na Copa, 15. Só aí a gente já tem 15, na minha visão aqui, que já estão na Copa. 15 jogadores, né? Mais o Alisson, 16. Então, por exemplo, na minha conta aqui já tem 16 que estão na Copa. E vários que estão nessa lista aqui. É uma lista com cara de Copa. E depois da entrevista coletiva, o Ancelotti deu a entender que já tem muitos jogadores dessa lista que vão estar na Copa. Então, essa é uma lista com cheiro de Copa, uma lista de poucos testes, mesmo tendo lesão, são poucos testes de verdade aí. Teste de verdade aí está sendo Igor Jesus, João Gomes, André, Caio Henrique, apesar de estar voltando. Acho que basicamente isso. Ele procurou botar uma lista com mais cara, até por essa limitação de jogadores do Brasil, uma lista com mais cara
de lista definitiva. Então tem muita gente aí para mim que está na Copa. E você? O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. Acha que o Richarlison não era para ser chamado, como eu? Beleza, diz o que você acha. Gostou da chamada do Igor Jesus? Eu achei excelente. O que você acha? Gostou da volta do André? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score. Expectativa aí conteúdos como esse estão lá no Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.